Boa noite a todos. É um prazer enorme estar com vocês aqui. Então vamos ver como é que o mundo é veloz. Tá? A população exige profissionais mais preparados. Tá? O corretor de imóvel não pode ficar parado no tempo. Veja que essa figurinha aí, o que ela representa. Muitas vezes nós ficamos como espectador. O corretor é um espectador, às vezes, do Cresce. Vamos substituir vamos dizer, o globo terrestre pelo Cresce. Ficar olhando o que está acontecendo, tem que participar. Né? Então, a gente tem que sair dessa... Vamos dizer, a gente tem que estar dentro, não ficar olhando de fora. Tá? Bom, nesta segunda década do século XXI, não basta ser corretor, é preciso ser mestre. Né? Ali tem um leão correndo atrás de duas pessoas, que poderia ser um corretor de imóvel. Dois corretores. O que o leão quer? Quem é o leão? O adversário, pode ser o leão. Agora, interessante, quando a gente pensa em leão, nós pensamos o seguinte: meu Deus, o leão corre muito. Eu não tenho como escapar. Não, você não precisa correr muito. Você tem que correr mais do que o colega, um pouquinho mais que o colega. Você tem que ser um pouquinho mais atento à nossa profissão do que vamos dizer, o cliente. O cliente, às vezes, o leão que vai comer nós, se a gente não cuidar da nossa atividade. Né? E ali existem pilares que sustentam a nossa profissão. Por exemplo, conhecer o perfil dos clientes. Se a gente começar, que tipo de imóvel você quer, e já correr mostrar aquilo, sem pesquisar o potencial dele, sem verificar melhor o que ele quer, porque às vezes ele também não se explica direito o que ele quer. Conhecer o produto. O corretor, para vender o imóvel, tem que conhecer o imóvel. Tá? Se ele não for, mas eu trabalho numa empresa, tem vários captadores, eu não consigo ver todos os imóveis. Então, conversa, faz uma reunião e diz o seguinte: olha, eu vou atender as minhas captações, vou revezar com outro colega, vou ver a dele, né? E fica vendo, cada um vê oferece, atende cliente nas suas captações. Se for a empresa muito grande, reveza com mais um colega. Porque se você ficar lendo fichinha, não vai adiantar nada. O corretor precisa conhecer documentação imobiliária. Tem casos aí que eu vejo direto. Olha, o cartório falou que precisa fazer uma cessão de direito hereditário. O que é isso? Meu filho, é difícil. Se você não souber que é uma cessão é ceder. Direito é direito. Hereditário, que herdou. É uma cessão de compra e venda. É ceder um direito, eu comprei por instrumento particular. Eu quero ceder esses direitos que eu tenho sobre aquele documento, que não é uma escritura definitiva pública. Então, aí que entra conhecer a documentação imobiliária. Estar atento à legislação pertinente ao setor imobiliário. Precisa conhecer as leis pertinentes, sim. Qual que é a lei que regulamenta a profissão do corretor de imóvel? Eu respondo: Lei 6.530 de 1978. Mas por que eu tenho que saber sobre essa lei? É a lei que define a nossa profissão. É preciso saber o que essa lei está falando, tá? Sobre a nossa profissão. Tá? Ser ético. Né? Um profissional que não seja ético é como um produto, aquele que a gente compra no supermercado, que ele não tenha conservante. Se o fabricante não colocar o conservante,
aquele produto estraga rapidamente. Se vocês não colocar ética no vosso trabalho, você vai vender uma vez, não vende duas para o cliente. Tá? Então, a ética é o conservante da nossa profissão. Ninguém é obrigado a ser sábio. Porém, somos obrigados a aprender com nossos próprios erros. Aquele erro que a gente cometeu não se repete mais. Se você foi já enganado pelo proprietário, te deu, aspa, chapéu, você vai cometer o mesmo erro para o outro proprietário te dar um chapéu? Então, é preciso que a gente não incorra no mesmo erro. Tá? Isso é muito importante. Caminhos do sucesso. Conhecer todas as ramificações da intermediação imobiliária, especializar-se pelo menos em uma delas, pelo menos. Mas eu acho que o corretor que vende imóvel, vamos supor, urbano, ele tem que conhecer, na minha opinião, todas, especializar em uma. Né? Mas tem que saber. Por exemplo, imagina que alguém fizesse uma pergunta. Espera aí, eu tenho um cliente que tem ele está vendendo uma chácara. E ele me disse que a chácara tem 3.000 metros. De pronto, não é chácara. 3.000 metros é terreno. Chácara começa a partir de 5.000 metros em diante. Tá? Então, mas isso daí não interessa. Interessa sim. Toda hora que você está vendendo um imóvel, o cara ou ele tem um imóvel no litoral, ou ele tem um sítio, tem uma fazenda, e o corretor ele tem que ser master. Senão ele não desenvolve, ele fica engessado na profissão. Bom, contratar a mediação por escrito, conforme a resolução do COFES 326, essa está em vigor, e o artigo 726 do Código Civil brasileiro, o atual. O Código Civil brasileiro, ele diz o seguinte, ele fala alguma coisa, reticência, mas se por escrito for ajustada a corretagem com exclusividade, isso é o Código Civil que está falando, hoje, está valendo hoje, terá o corretor direito à remuneração integral. Começa a ler artigo 726 do Código Civil, para entender melhor a nossa atividade. É aquele erro que a gente vem cometendo, quantos e quantos imóveis, vendas que a gente perde. Muitas vendas. Nós estamos perdendo, direto, sem parar. Por que a gente está perdendo tantas vendas? Porque a gente contrata no fio do bigode, isso já acabou, não existe mais. Nem escrito, às vezes o cara não paga, imagina se você fizer na palavra. E a resolução de 92, ela diz, contratar por escrito previamente a prestação de serviço. Ela quis dizer que a nossa atividade tem que ser contratada por escrito. Tá? Isso lá, desde 1992, está valendo. Bom, aí eu mostro, está meio escurinho aí, mas vocês vão entender. Nós temos uma montanha, um cidadão com a perna lá engessada, duas pedrinhas lá. Vocês já viram alguém falar para você? Você olha para um amigo, ô amigo, o que aconteceu? Tropecei na Serra da Mantiqueira, quebrei a perna. Já viu isso? Ninguém viu. Agora, uma pedra, pisei, falseei numa pequena pedra, quebrei o pé. E isso que está fazendo o corretor perder dinheiro. O salário de um corretor cai entre nós, né? Que o pessoal da Caixa Econômica não fica sabendo. O salário do corretor de imóvel hoje tem que ser no mínimo 20 mil por mês. Essa assessoria que o corretor dá. No mínimo 20 mil por mês. Mas eu estou ganhando só 2.500, meu amigo. Você está jogando fora R$17.500 fora. Pegar firme mesmo. Tudo por escrito. Conversar sobre a comissão na captação,
na hora que assinar o contrato de exclusividade, ou se não conseguir uma autorização escrita, a hora que você pegar uma proposta, tem que conversar sobre a comissão. Não pode o corretor ficar com medo de negociar a comissão nesse momento. Tá? E ele tem que ficar conversando com a comissão direto, porque as pessoas são melindrosas, eles contabilizam para eles os honorários do corretor. Tá? Bom, vamos lá falar das ramificações que a gente estava falando lá atrás. Nós precisamos entender direito, se vocês lerem o artigo 3º da Lei 6.530, ele diz, é atividade única, somente esses profissionais podem fazer isso. São os corretores de imóveis. Venda, permuta e locação de imóvel. Intermediar é uma atividade de risco, aonde o contrato de intermediação ele só fecha quando surgir um novo contrato. Quando você anuncia no jornal, na internet, não vende o imóvel, o proprietário paga para vocês? Absolutamente nada. Né? E não deve pagar. Tá? Bom, então vamos ver. Intermediação, as ramificações dessa intermediação. Uma, imóveis de terceiro. A grande maioria dos corretores de imóveis ele trabalha com imóvel de terceiro. Lançamento é intermediação? É intermediação. Loteamento aberto e fechado. Só para quem não milita muito, loteamento aberto é aquele que tem uma cidade aqui, do lado está crescendo, está emendando. A cidade está crescendo. Isso chama loteamento aberto. O fechado é onde coloca uma portaria, só restringe a entrada lá só por autorização dos condôminos. Isso é loteamento fechado. Imóveis comerciais. A gente está referindo não ao comércio, estabelecimento comercial. Imóvel, salões, sala, venda desse, é um produto. Ah, mas do comércio, depois a gente fala aqui que é o comércio. Tá? Imóveis industriais, galpões, por exemplo, é uma intermediação. Locação de imóvel. Bom, vamos adiante. Ramificações secundárias. Por exemplo, administração de imóvel. É atividade de corretor de imóvel. Se o contador, o advogado, pipoqueiro, quem fazer uma locação, nós podemos denunciar no CRECE, e aí então a administração de imóvel remete ao corretor de imóvel. Tá? Muito bem. Administração de condomínio. É atividade de corretor? Não. Não é. Uma pessoa não credenciada pode colocar administradora de condomínio. Tem lá as dificuldades, tem que ser contador, tem que ser advogado, tem que ter um monte de coisa, mas ele não é uma atividade exclusiva do corretor. Administração da carteira de lotes vendido. Também é uma administração. Que é o corretor que vendeu os lotes, ele recebe. Coloca lá uma menina e vai recebendo as parcelas. Né? Muito bem. A administração de arrendamento, quando arrenda um imóvel, ele pode fazer. Venda de estabelecimento comercial não enquadra como intermediação. Bom, os contratos na profissão de corretor de imóvel. Por exemplo, contrato profissional. Contrato para intermediação. Intermediação é venda, permuta, né, e locação. Tá? Não é prestação de serviço. Vocês compram livros às vezes, ele diz que é prestação de serviço. Mas não é. A intermediação, ela não é prestação de serviço. Contrato para administração de imóveis. É feito pelo corretor, ele elabora um contrato,
Aí é prestação de serviço. Esse aí é feito entre a imobiliária ou o corretor e o locador. Tá? É o contrato para a administração. Entra o profissional e o dono do imóvel. Contrato para a administração de condomínio. Também é prestação de serviço, administrar condomínio. Tá? Procuração. Todos os contratos têm que ter procuração. Tá? Ah, mas ele me assinou, me autorizou eu fazer, vamos dizer, a administração do condomínio, de um imóvel, né? Você precisa de uma procuração, porque você tem que apresentar na prefeitura. O corretor, quando não advogado, eu sugiro que ele vá acompanhar as audiências, junto do advogado. Porque lá ele vai discutir detalhe, o imóvel estava assim, não estava, foi dito aquilo, não aceita esse valor. Quem vai tratar é o corretor. Para isso, ele precisa ter a procuração. Ele tendo a procuração para administrar, ele está apto a fazer isso. Tá? Assessoria do corretor. Corretor de imóveis precisa saber elaborar um contrato de compra e venda. Ou melhor, de venda e compra. Você sabe por que é de venda e compra e não de compra e venda? Não precisa falar nada. Eu vou responder. O contrato de venda e compra, a gente não qualifica primeiro o vendedor? Você já viu algum contrato, vamos dizer, por esse instrumento particular de um lado, o comprador, depois você põe o vendedor? Não. Você começa pelo vendedor, depois o comprador. Aí que entra, porque venda e compra é uma questão de organização. Contrato de cessão de direito, é aquele do instrumento particular que eu já disse, e de cessão de direito hereditário. Contrato de permuta. Corretor precisa saber fazer um contrato de permuta. Ética e disciplina do corretor de imóveis. Aí já falamos, é o conservante da nossa profissão. Ética e ação do profissional com retidão. A resolução 326 aprova o Código de Ética Profissional dos Corretores de Imóveis. O artigo 723 diz o seguinte: o corretor é obrigado a executar a mediação com diligência. O que é diligência? É ir lá ver o que está acontecendo com o documento, com o imóvel, se enche de água, né? Eu vi uma vez um corretor, foi denunciado lá no Cresce, né? Ele vendeu um imóvel que enchia de água, e o comprador dizia, eu perguntei para ele se enchia de água, e ele diz, água aqui só na torneira, não chega água. Olha que bobagem. Faltou o quê? Diligência. Na verdade, foi má fé, né? Ele deveria saber, né? Bom, o corretor também precisa prestar ao cliente espontaneamente todas as informações sobre o andamento do negócio. Deve ainda, sob pena de responder perdas e danos, prestar ao cliente todos os esclarecimentos que estiverem ao seu alcance acerca da segurança ou risco e das alterações de valor. Se você está vendendo um imóvel e você descobre que aquele imóvel ele dobrou o valor, não tenta vender rapidinho só para ganhar comissão. Tá? Informa, olha, seu imóvel por essa razão aumentou. Aí eu trouxe um pouquinho do Código de Ética aqui, que normalmente quando a gente faz uma palestra do corretor de A a Z, a gente bate muito na ética, porque tem muito corretor que diz assim, estou há 20 anos no mercado e não consigo prosperar. Por que aquele corretor anda de BMW e eu não consigo? Ele deve estar roubando. Não, ele não está roubando, não. Entendeu? Ele está trabalhando. Se vocês analisarem o seguinte, se atende no mês tantos clientes. Desses tantos, o mês que vem que você vai atender outros tantos, algum deles volta a te procurar. Dentro de um ano, quantas pessoas que vai no seu escritório e diz assim, a menina lá interfona, olha, corretora ou corretora, está aí na recepção,
o seu José. José? Quem é? Aí dá o sobrenome dele. Ele fala, não lembro. O seu José voltou a querer comprar com ele. Sabe por quê? Ética. Então, eu só vou fazer uma explanação rapidinha. Você vê que o Código de Ética só tem 10 artigos. Só 10. Acho que foi copiado dos 10 mandamentos. Né? A gente não cumpre nenhum, né? Mas aqui, olha, cumpre ao corretor de imóvel em relação aos clientes. Contratar por escrito e previamente a prestação de serviços. Ele bate, isso é, quem não contrata por escrito, feriu o artigo, o inciso 9º do 4º. Né? Artigo 6º, é vedado ao corretor de imóveis desviar por qualquer modo o cliente de outro corretor. Sabe como é que os caras fazem aí na praça? Trabalha com comissão menor para tirar. Isso daí, olha, você sabe o que é? A gente joga uma pedra para cima, o que vai acontecer? Vai cair na cabeça. Isso aí você ganha agora, vai perder depois. Não precisa o corretor ir lá e lesar o outro para se beneficiar numa venda, porque lá na frente o outro vai se vingar e fica essa guerra que não leva a nada. Nós temos que conversar mais entre nós, corretores. Conversa mais um pouquinho, que nós vamos ter muito mais resultado. E o povo gosta quando a gente é ético, quando é correto. Tá? A gente não perde cliente porque a gente conversa, não. Sabe? Bom, aí, desviar cliente, uma das formas pode ser cobrar por, vamos dizer assim, comissão menor. A outra, anunciar capciosamente. O que é capciosamente? Eu vejo, lá no ABC, tinha uma grande imobiliária que ela trazia no jornal, várias vezes trouxe assim, nossos corretores são gabaritados. Isso é anúncio capcioso. Sabe por quê? Os nossos corretores são gabaritados. O que ela falou? Que os outros não são. Se você está dizendo eu sou gabaritado, você está dizendo que os outros não é. Tá? Então, aí eu representei esse cara, inclusive no Cresce, aí ele parou. Tá? Então, não adianta querer, eu já vi também anúncio desse jeito. Se alugar aqui nessa imobiliária, nós pagamos a mudança. Isso daí é uma forma de desviar cliente. Tá? Você não precisa disso. Tá? Bom, vamos lá. Marketing imobiliário. Também o marketing está dentro da nossa atividade. Né? O primeiro item é divulgar os produtos em várias mídias. É uma forma. Recepcionar a clientela com profissionalismo. Muitas vezes a gente não vê isso por aí. Tá? Vocês sabem muito bem que tem corretor que fala cada bobagem, o cliente vem e a gente tem até dúvida. Será que o corretor falou tudo isso mesmo? Porque às vezes o cliente também inventa, né? Então, é muito complicado. Ser ético é o marketing pessoal. Né? Bom, também o corretor de imóveis precisa conhecer um pouco dos dicionários que temos. Né? Espólio é o conjunto de bens que integram o patrimônio. Quem cuida do patrimônio? Então, eu só coloquei uma aí para não perder muito tempo, mas tem outras coisas que a gente vê, vai lá e, quando você lê um documento, não entendeu, passa um traço, vai pesquisar e faz o seu dicionáriozinho, que vocês vão argumentar melhor, os clientes vão ficar, vamos dizer assim, hipnotizados, quando um corretor sabe se expressar, explica direitinho, sabe? Aí vem lá, inglês. Hoje, drywall está na moda, né? Tudo quanto é lugar que você entra é drywall. Forro, parede, diabo quatro. Então, mas isso aí, o corretor precisa saber, sim. Tem mais coisa que o corretor precisa saber. Latim.
Vendas ad corpus. Ad corpus é por inteiro. Você vendeu um terreno e coloca no contrato ad corpus. Lá estava dizendo que tinha 250 metros quadrados. O cara chegou lá, depois comprou, mediu, está em 220. Aí ele quer se garantir, eu te vendi um corpo, não te vendi por medida. Né? E ali é uma forma eu acho, de enganar as pessoas. Então o corretor tem que saber que é uma venda ad corpus, ad mensura, que é por medida. Um terreno 10 por 25, venda ad mensura. O corretor precisa saber de, vamos dizer, a geografia. É preciso saber. Por exemplo, no Brasil tem 8.514.876,59 quilômetros quadrados. Bom, e daí? Se ele tivesse menos, qual a diferença? Tem uma diferencinha. Qual a população? 190.732.694 habitantes. A pergunta é o seguinte: aonde estão a concentração demográfica maior dessas pessoas? Precisa saber. Você vai vender um sítio, uma fazenda, um imóvel no litoral, um imóvel não sei aonde, você já tem. Vai lá no mapa, tem tudo. Cidade por cidade, você tem que saber. Você vai argumentar mais. Corporativo. Pé direito, todo mundo sabe. Então, por exemplo, pé direito é a altura livre de um ambiente, do piso ao teto. Muito bem. Simples. Pé direito padrão. Ele é o que a gente está falando. Qual a medida do padrão? 2,5 a 2,90. E pé direito duplo. Se você estiver vendendo um imóvel que do chão até o teto, ó, passar a trena, aí você vai ver se ele é duplo ou elevado. Pé direito elevado, vocês argumentam melhor. Fala, meu cliente, está falando cliente, o comprador, ele não é cliente, né? Cliente é quem contrata o corretor. Mas, meu senhor que está interessado, olha, esse imóvel, ele é um pouquinho mais caro, mas você viu, é pé direito elevado. O que é isso? Ele tem mais 5,80. Isso vai ajudar na argumentação. Legislação. O corretor precisa conhecer as leis, por quê? Porque se você trabalha com condomínio, o corretor tem que saber da lei 4.591, senão ele é um péssimo administrador de condomínio. Ele tem que saber essa lei aqui, ó, na cachola. Lei 6.515, registros públicos. Todos os registros públicos, seja civil, de imóvel, tudo está nessa lei. Lei 6.530, é a da nossa profissão. Lei 6667, parcelamento do solo. Nós que vivemos em cidades assim, que nem São Paulo e outras cidades que tiveram por aí, Guarulhos, por exemplo, toda a cidade, enfim, tem plano diretor. Só que o plano diretor ele não pode fugir da lei 6766, porque a lei 6766 é que determina o parcelamento do solo. Lei 8.078, Código do Consumidor. Mas espera aí, não é serviço? Espera aí, se você faz uma intermediação imobiliária, que você responde para o proprietário do imóvel, não para o comprador. Se o imóvel tiver algum defeito, o comprador não pode processar o corretor, se estiver dentro das normas. Ele pode processar o vendedor. Mas se o corretor ferir algum dispositivo legal, ele responde pelo Código do Consumidor também. Lei 8.245, Lei do Inquilinato, 10.098, Lei da Acessibilidade. Hoje, se vocês alugarem um galpão, ou melhor, um imóvel comercial, que ele não tem elevador, não tem a rampa para o cadeirante,
O locatário, ele pode, lá na frente, rescindir o contrato, porque ele desconhecia que tinha a lei da acessibilidade e o corretor não falou. Então, coloca que o locatário está ciente que esse imóvel não atende à lei 10.098. Não atende à lei. Aí acabou, ele não rescinde mais. Se ele quiser rescindir, ele tem que pagar. Tá? Agora, tem que pôr isso daí, senão fica complicado. Bom, tem mais umas leizinhas aí que é importante saber, principalmente o Código Civil. Depois a Lei 10.795, ela altera a Lei 6.530, e ali vai por diante. Não vou ler tudo, senão vamos tomar muito tempo, tá? Mas já vocês procuram se inteirar disso aí. Agora eu estou trazendo uma matéria muito boa, principalmente quem mexe com locação aqui. Eu queria só que levantasse o braço para a gente ver. É bem a minoria, né? Mas, de toda forma, eu pediria a compreensão de quem não milita com locação de imóvel, para vocês saberem por que o corretor tem que fazer a interpretação da lei corretamente. Porque eu estou vendo aí advogados de renome, não vou citar o nome, porque aí é antiético, falando bobagem. Por quê? Porque não leu direito. Nós, corretores de imóveis, nós temos que ler, saber ler, tá? Todos nós somos alfabetizados, tem que saber ler. Então vamos ler aqui. Olha, é preciso ler, pensar para interpretar corretamente a lei. Nunca confie em divulgações de jornais, cuidado quando lê o jornal. Televisão, fala bobagem pra caramba aí, sabe? E os curiosos, eu não estou falando que é o vizinho que veio lá falar alguma coisa, não. Curioso, você sabe quem é? Profissionais de nível superior. Ele vem lá e fala um monte de coisa da cabeça dele. Ele não fala pela lei. Porque eu tenho uma visão assim, eu não gosto de falar o que eu penso. Porque o que eu penso é diferente do que você pensa, do que o outro pensa, do que o outro pensa. Agora, a lei vale para todos nós. Por isso que precisa ler ela direitinho. Então, vamos ler aqui um exemplo. Né, todo mundo ouviu falar na Lei 12.112, não viram? Já viram isso daí nos jornais, televisão e tal. Você sabe que a lei, o artigo 39 da Lei 8.245, ele passou de 1991 até 2009, somente nessa parte aqui, ó. Ela vinha até a parte preta. Quase 20 anos, desse jeito. Só que ali, os advogados, defensores de fiadores, estavam achando um jeito de tirar o fiador da responsabilidade, da fiança. Depois, quando estivesse com prazo indeterminado. Então, veio a Lei 12.112, logicamente que ela acrescentou mais, tem 11 itens, 11 artigos, parte de artigos, né? Dos 90 que tem a Lei 8.245, lá está escrito, salvo disposição contratual em contrário, qualquer das garantias da locação se estende até a efetiva devolução do imóvel. Então a lei veio e falou, acrescentou, ainda que prorrogada a locação por prazo indeterminado. Olha só. O fiador, a garantia não é só de fiador. A pólice também de seguro, vamos dizer, companhia de seguro, que faz a garantia, também tem que responder até lá. Né? Isso o locatário ele é obrigado a ir pagando, até mesmo que o contrato tiver com prazo indeterminado. Aí vem os advogados, que aqui deve ter vários, e eu sou advogado, e não quero de maneira nenhuma referir-se desairosamente contra os colegas, mas eu digo o seguinte, advogado também tem que ler melhor as leis.
Senão vai falar bobagem para seu constituinte, para os corretores de imóveis, que a gente muitas vezes usa direto, e vai falar bobagem, não é. Olha só, inciso 40. Diz o seguinte, olha, o artigo 40, primeiro. O locador poderá exigir novo fiador ou a substituição da modalidade de garantia nos seguintes casos. Agora, vamos pensar um pouquinho. O artigo 39. Salvo disposição contratual em contrário, qualquer das garantias da locação se estende até a efetiva devolução do imóvel. O 39 está falando para quem? Para fiador, para companhia de seguro, para título de capitalização, a calção em dinheiro, calção de imóvel. Tem que ficar até a devolução da chave, ainda que tiver com prazo indeterminado. Aí o advogado vem, peraí, mas eu li lá que a prorrogação da locação por prazo indeterminado, uma vez notificado o locador, pelo fiador de sua intenção de desonerar-se. Aí ele vem e fala, não, ele pode, eu vi isso aí, vejo todo dia. O fiador pode se exonerar-se, inciso 10 ou 40. Mentira! Sabe por quê? Não raciocinou aquele colega advogado. Salvo disposição contratual em contrário. O que quer dizer isso aí? Salvo disposição contratual em contrário, disposição contratual em contrário é isso daí. A garantia se estende até a devolução do imóvel, ainda que por indeterminado. E disposição contratual em contrário é aquilo. Vai atender aqui. Ó. Isso é cláusula para o locador. O locador poderá exigir a prorrogação quando o fiador exigiu, antes de assinar o contrato, lá não, quando ele elaborou o contrato, que ele podia se exonerar a partir do 30º mês. Ele pode pedir a exoneração por força do 39, ele poderia. Preciso ver se o proprietário vai aceitar. Mas que ele pode exigir, ele pode. E se o proprietário tiver mal assessorado ou na hora que quer alugar, porque quer alugar, todo mundo sabe disso, que ele fica desesperado para alugar, ele aceita. Se ele aceita, aí então o legislador fechou. Então, ele notifica, já que está no contrato, tá? Bom, agora tem um negócio aqui muito interessante. Lá em cima está escrito durável. Tudo que dura, muito tempo, né? E ele tem dois pilares que sustentam a durabilidade. Dedicação e tolerância. Você sabe que tinha um casal que ele estava comemorando 50 anos de casamento. O repórter esteve lá e foi entrevistar. O repórter falou, meu senhor, me explica o que você fez aí que magia é essa? Você conseguiu ficar 50 anos casado? E eu acredito que quando eu era solteiro, eu gostava de comer a pontinha do pão. Aí eu casei, sabe o que eu fiz? Tudo que melhor que eu queria, que eu gostava de comer, tudo, eu dava a pontinha do pão para ela. 50 anos, eu vou lá na padaria, compro o pão, corto a pontinha e dou para ela. Porque eu estou me dedicando a ela. Aí, olha, que maravilha, o repórter disse. Vamos entrevistar a sua esposa. E a senhora? O que a senhora vê desse gesto do seu marido? Ela, pois é, senhor repórter, eu comi 50 anos o pão, nunca gostei de comer a pontinha do pão. Hoje as pessoas são muito intolerantes. Não é verdade? Nós somos intolerantes com o colega, com o cliente. Dedicação, tolerância, dura muito. Se não tiver esses dois pilares, a coisa se acaba logo. Bom, vamos finalizar essa palestra. O seguinte, o progresso de nossa profissão, ele depende de todos nós. Se a gente queremos um Cresce mais atuante do que é, hoje, se alguém falar que nós não temos um Cresce super atuante, essa pessoa está por fora. Agora,
o progresso de cada um de vocês, o profissional, só depende de vocês, tá? Muito obrigado.